Você ganha bem, paga INSS todo mês e em algum momento vai se aposentar com isso. Esse é o plano, mesmo que nunca tenha sido escrito em lugar nenhum. O problema é que esse plano tem uma falha que a maioria das pessoas de alta renda só percebe tarde demais. O INSS não foi construído para sustentar o seu padrão de vida. Foi construído para evitar a pobreza na velhice, e existe uma diferença enorme entre as duas coisas. O teto do INSS hoje está em torno de R$ 8.400. Quem ganha R$ 12.000 e se aposenta pelo sistema público vai receber cerca de 70% do que ganha hoje. Quem ganha R$ 6.000 perde proporcionalmente muito menos, porque seu padrão de vida já está calibrado para isso. Nesse vídeo você vai entender por que quem ganha mais tem mais a perder na aposentadoria e qual é o caminho concreto para construir uma saída real desse sistema. Antes de continuar, se inscreve no canal. Toda semana tem uma análise nova focada em quem ganha bem, mas ainda não transformou renda em patrimônio. Curte o vídeo se achar que o seu tempo aqui vale a pena. Vamos começar. A maioria das pessoas que ganha bem tem um plano de aposentadoria, só que esse plano nunca foi escrito. Funciona assim. Você continua pagando INSS, continua trabalhando e lá na frente vai se aposentar pelo sistema público. Simples. O problema começa quando você coloca número nisso. O teto do INSS hoje está em torno de R$ 8.400. Quem ganha R$ 12.000 e se aposenta pelo sistema público vai receber cerca de 70% do que ganha hoje e vai viver com isso pelo resto da vida. O INSS foi projetado para evitar a pobreza na velhice, não para manter o padrão de vida de quem ganhou bem durante décadas. Quem ganha R$ 6.000 já vive num padrão próximo ao teto. Quem ganha R$ 12.000 tem um abismo entre o que recebe hoje e o que vai receber na aposentadoria. Só que o problema real não está no teto, está no que a maioria faz quando percebe isso e que acaba piorando a situação. Quando alguém percebe que o INSS não vai ser suficiente, a resposta mais comum é uma só: vou resolver isso quando ganhar mais. É o erro mais silencioso que existe nesse caminho, porque quando a renda aumenta, o padrão de vida acompanha, a parcela do carro fica maior, o aluguel muda de bairro, o orçamento expande junto com o salário e a fatia que deveria ir para o futuro continua a mesma de antes. Tem ainda quem resolve esse problema contratando um plano de previdência privada e considerando o assunto encerrado, sem entender o que está dentro, sem acompanhar a rentabilidade, sem saber se o produto faz sentido para o prazo. Nos dois casos, o problema não está sendo resolvido, está sendo adiado, com o custo do tempo jogando contra. E tem um mecanismo específico por trás disso que explica por que esse comportamento é quase inevitável para quem ganha bem. Esse mecanismo tem um nome que raramente aparece nas conversas sobre aposentadoria: taxa de reposição. É a proporção entre o benefício que você recebe e o que ganhava antes de se aposentar. No INSS, ela é decrescente. Quanto maior o salário, menor a proporção que o sistema devolve. Para quem ganha próximo ao mínimo, a reposição chega a 80% ou mais. Para quem ganha R$ 12.000, o teto corta o benefício em R$ 8.400, uma reposição de cerca de 70%. E esse valor não acompanha o padrão de vida construído ao longo de décadas. Tem ainda o custo do tempo parado. Cada ano sem um aporte crescendo em investimento é um ano de juros compostos que nunca existiu. Não é dinheiro perdido, é dinheiro que nunca foi criado. É por isso que quem ganha mais tem, proporcionalmente, menos proteção do que quem ganha menos. O sistema não foi desenhado para quem você se tornou, foi desenhado para uma versão mais simples da sua vida financeira. Entendendo isso, a solução fica clara. Antes de continuar, uma recomendação rápida. Boa parte do que trava as pessoas de tomar as decisões que vamos ver aqui não é falta de informação, é como a gente pensa sobre dinheiro. O livro Emoções Financeiras entra exatamente nisso, os padrões mentais que sabotam escolhas financeiras mesmo em quem ganha bem. O link está na descrição. A solução não é abandonar o INSS, você vai continuar contribuindo de qualquer forma. O que muda é o papel que ele ocupa no plano. Ele passa a ser complemento. A base precisa ser uma renda passiva construída com aportes próprios ao longo do tempo. Existe uma referência prática para dimensionar esse objetivo, a regra dos 300. Se você quer receber R$ 10.000 por mês, na aposentadoria com capital investido, precisa de um patrimônio de aproximadamente 3 milhões. O cálculo é direto. Renda mensal desejada multiplicada por 300. Para manter um padrão de R$ 12.000 mensais,
o patrimônio-alvo fica em torno de R$ 3.600.000. Esse número pode parecer distante, mas ele é construído com aportes consistentes, reinvestimento e tempo. Não é especulação. É juros compostos funcionando a favor de quem começa cedo o suficiente. A diferença entre quem chega lá e quem não chega não está no quanto ganha. Está em quando começa e se mantém o ritmo. O ponto de partida é o número. Antes de qualquer investimento, calcule o patrimônio-alvo, renda mensal desejada multiplicada por 300. Esse é o destino. A primeira vez que ele existe fora da sua cabeça é quando o plano começa de verdade. Depois, defina o aporte mensal inicial. A referência para quem está construindo esse patrimônio é de 15% a 20% da renda líquida. Para quem ganha R$ 12.000 líquidos, isso representa entre R$ 1.800 e R$ 2.400 por mês. Se não é possível começar com esse valor, começa com o que der. O que não pode acontecer é não começar. Em termos de estrutura, quem tem 10 anos ou mais até a aposentadoria prioriza renda variável diversificada, ações e fundos imobiliários com foco em crescimento de patrimônio. Quem tem menos tempo trabalha com Tesouro IPCA+, como base e FIIs para a parte de renda. O último passo é automatizar. Débito automático no dia do salário, antes de qualquer outra despesa. O que não é visto não é gasto. Isso funciona. Mas o processo tem um ritmo próprio e é importante saber o que esperar. Os primeiros 2 anos são os mais difíceis de sustentar. O patrimônio cresce, mas devagar. Cada aporte parece pequeno diante do número-alvo. A tentação de parar ou de mudar de estratégia é alta, especialmente quando o mercado cai e o saldo parece menor do que o total investido. Isso é normal. É exatamente o que o processo parece no início. O efeito composto começa a aparecer de forma visível a partir do 5º ou 6º ano. É quando o retorno sobre o patrimônio acumulado começa a representar uma fatia relevante do crescimento mensal, às vezes maior do que o próprio aporte. A maioria das pessoas não chega nesse ponto. Não porque o plano falhou, mas porque desistiu antes de ver funcionar. A expectativa mal calibrada é a causa número 1 de abandono. Quem sabe que os primeiros anos são a parte mais difícil e menos visivelmente recompensadora tem uma vantagem enorme. Não desiste no momento errado. E sabendo disso, tem um plano de 3 passos para começar esta semana. Esta semana, calcule o seu número. Renda mensal que você quer ter na aposentadoria multiplicada por 300. Anota. É a primeira vez que o plano existe fora da sua cabeça. Este mês, abra uma conta em corretora e faça o primeiro aporte. Pode ser R$ 200, pode ser R$ 500. O valor importa menos do que o ato, você está ativando o processo e criando o hábito antes de ter o volume certo. Nos próximos 3 meses, automatize o aporte e revise a composição da carteira. Se precisar de orientação, procure alguém que entenda do seu perfil e do seu prazo, não do produto que ele tem interesse em vender. Não existe versão perfeita para começar. Existe a versão que começa agora e a que fica esperando condições ideais que nunca chegam. A diferença entre as duas aparece 10 anos depois. O livro Emoções Financeiras vai um nível abaixo do que a gente viu aqui. Ele trabalha os comportamentos que fazem a maioria das pessoas adiarem esse plano mesmo depois de entender que precisam agir. Se você se reconheceu em algum momento desse vídeo, vale a leitura. Link na descrição. Uma pergunta para você responder nos comentários. Você já tem algum plano de aposentadoria fora do INSS? Ou ainda está contando com ele como principal fonte de renda na velhice? Me conta lá embaixo. Até a próxima análise. E lembra, a aposentadoria que você vai ter é o resultado das decisões que você toma enquanto ainda tem tempo de tomá-las.